Pronto. Boa noite a todos, quero dar as boas-vindas a todos os fraters, sorores, simpatizantes aqui da AMORC, né, no nosso encontro do dia de hoje. Antes de iniciarmos as atividades, gostaríamos apenas somente de dar alguns lembretes, né, que o tempo previsto da palestra é de 1h20, iniciando hoje aí a partir das 8h05, por problemas técnicos, e para aprimorar um pouquinho a participação de todos, né, é sempre bom lembrar que após a preleção da nossa palestrante, os microfones estarão abertos e todos poderão interagir inicialmente no bate-papo ou levantando a mão, né, se quiserem também falar, que aparece a ordem, e aí nós vamos estar liberando aí para que todos participem da palestra. E como boa prática, né, para um fórum, caso, né, quando o seu microfone estiver aberto, pedimos que sejam rápidos em seus comentários e falem apenas assuntos pertinentes ao tema da palestra do dia de hoje. Preferencialmente, façam agradecimentos por escrito no chat, que enviaremos posteriormente, caso nós não consigamos aí, interagir nesse momento diretamente com a palestrante. É importante saber também que essa atividade ela está sendo gravada para os registros nos arquivos da AMORC GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam em ceder seus direitos de imagem. Os presentes que não quiserem ter sua imagem exposta podem voluntariamente manter suas câmeras e microfones desligados para fins de privacidade. Lembramos a todos também, os presentes, de que a abordagem a ser utilizada nessa palestra se refere ao estudo e à pesquisa do palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz AMORC. Após a apresentação, teremos um espaço para perguntas e respostas. Desta forma, novamente, pedimos que utilize o chat para deixar os seus comentários. É importante sempre lembrar a missão e o propósito da Ordem Rosa Cruz AMORC. Ela é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e proporcionar ao seu estudante uma vida harmoniosa que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Nesse mister, a Ordem Rosa Cruz AMORC oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além de um aspecto filosófico e metafísico, também um caráter prático. Sendo assim, a aplicação desses ensinamentos está ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta e motivação positiva e construtiva para tanto. Antes de começarmos a palestra, convido todos os presentes a me acompanharem numa invocação. Deus de nosso coração, Deus de nossa compreensão, abençoe este momento e nos torne receptivos às sublimes inspirações que possamos receber através desta palestra. Abençoa-nos com tua luz, tua vida e teu amor. Assim seja. A palestra de hoje se chama Da Iconografia Alquímica à Alquimia Espiritual. Trata-se da apresentação de imagens da iconografia alquímica e uma possível relação com a alquimia espiritual dos estudos Rosa Cruzes. A palestrante é a soror
Odete Cardoso. Odete Cardoso é funcionária pública federal há mais de 30 anos, estudante Rosa Cruz desde 2002. Foi mestre da Epitata Martinista São Paulo, monitora regional para assuntos martinistas e, atualmente, é mestre provincial da tradicional Ordem Martinista na região SP1. Participa da equipe dos ERINs da GLP. Então, Soror Odete, a palavra está contigo. Bom, então, em primeiro lugar, quero dar aí boa noite a todos. É uma alegria compartilhar o meu trabalho com vocês, e esse, em especial, é um daqueles que eu mais gosto, que é falar sobre alquimia. Agradeço o convite do Frater Antônio Carlos e de todos aí que estão na equipe técnica, né, para que o trabalho aconteça. E, principalmente, agradeço a presença de cada frater, de cada soror, que veio prestigiar aí os trabalhos da loja Rosa Cruz Campinas essa noite. Bom, eu vou, então, iniciar o compartilhamento de tela. Só um minutinho. Ainda não apareceu. Ainda não? Espera um pouquinho. Então, deixa eu ver se é esse daqui. É o share screen, né? É o share screen. Vê se agora foi? Tá, acho que tá. Pronto, tá carregando. Carregou. Pronto. Carregou? Tá certinho? Sim, tá certinho. Então, vamos lá, né? Eu também gosto sempre de iniciar as palestras falando que, né, reforçando que os conceitos emitidos nesse trabalho são de minha inteira responsabilidade e não representam necessariamente o ponto oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque ou da tradicional Ordem Martinista. Deixa eu ver se aqui ele já muda automaticamente. Isso. Também lembro que é uma palestra aberta, né? Então, nós temos um tempo limitado, que não dá para fazer um aprofundamento no simbolismo das imagens. Eu procurei selecionar algumas que já dessem um entendimento mais rápido, mas o aprofundamento não vai dar, que é a diferença da iconografia e da iconologia, né? Uma são só imagens, que é isso que eu estou usando. Outras têm o contexto histórico, tem toda uma linha de pesquisa que eu não vou estar abordando hoje. E por isso mesmo que um dos axiomas da alquimia é ler muito, né? Esse ler, reler, para a gente poder dar essa profundidade e entender, às vezes, alguns dos processos alquímicos. Mas vamos lá, falar um pouquinho sobre essa alquimia material. A palavra alquimia vem de queme, quemo, quem, que é o antigo nome do Egito. E era também considerado, né, eles associaram esse antigo nome do Egito à terra escura, à terra negra, à terra fértil, que tem no fundo do rio Nilo, que, como dizem, né, os egípcios, o Egito é uma dádiva do Nilo, porque só existiu aquela terra, né, toda aquela beleza, aquela riqueza, em função do rio Nilo. Mas em alquimia, existem registros desde o ano 4000 a.C., lá na China. E aqui no Ocidente, só chegou ali por volta do século III, em Alexandria. E o que a alquimia material fala? Ela fala de um processo material capaz de transformar metais vis, como chumbo, em ouro, né? Então, como que acontecia isso? O alquimista, ele tinha que procurar uma matéria-prima que, em estado natural, era constituída de sal, de enxofre e de mercúrio. E isso em proporções muito precisas.
E aí, né, essa substância, essa prima matéria, era colocada dentro de um ovo filosófico e submetido a sucessivos tratamentos, a sucessivas etapas que passavam por várias cores até atingir a cor vermelha, semelhante ao magma vulcânico. Essa era a pedra filosofal, essa pedra vermelha. E aí essa pedra era reduzida a pó, né, um pó bem fininho, bem homogêneo, que eles chamavam de pó de projeção, e era esse pó que transformava os metais vis em ouro. A gente sabe também que todos esses registros da alquimia material serviram como base, como fundamento, como ensaio da química moderna. E dizem, né, os alquimistas, que a principal fórmula alquímica está na tábua de esmeralda. E a maioria dos alquimistas da Idade Média tinham uma cópia dessa tábua de esmeraldas. É um texto muito hermético. Por quê? Porque a alquimia fala conosco através de símbolos. E símbolos são a linguagem da alma. Por isso que a alquimia também era chamada de arte régia, de arte misteriosa, de arte simbólica, de arte perene. E os estudos dizem que a alquimia pode ser dividida em 3 principais vias para se obter a pedra, né? A primeira é a via úmida, que usava retortas, que usava alambiques no processo de dissolução e de destilação. Essa é a fase mais demorada, que pode levar de algumas semanas até vários meses, às vezes até 9 meses, né? Um ciclo de vida, né? Um ciclo de gestação. E aqui eu coloquei para vocês uma imagem do Museu Alquímico Rosa Cruz, em São José, na Califórnia. Uma outra via é a seca. A via seca usa fornos, usa crisóis, usa cadinhos, num processo de calcinação e de combustão. E muitas vezes os alquimistas buscavam substâncias ácidas, voláteis, correndo inclusive o risco de explosão dos laboratórios alquímicos, ou muitas vezes, como aconteceu, envenenamento por gases tóxicos, principalmente o do chumbo. Então, essa via seca é considerada a mais perigosa. E a mais utilizada é a via dos amálgamas, que ela é uma combinação da via seca com a via úmida. A alquimia também, ela era separada em cores, né? Então, são praticamente 4 grandes cores que demonstrava o caminho em que estava em cada fase. Então, começa com nigredo, né? A obra em negro, que é o estágio em que toda aquela, né? A prima matéria em estado bruto, normalmente, né? Da cor negra, é colocada para ser queimada, calcinada. E aí ela vai ser queimada até ficar branca. E começa o albedo, que é a operação em branco, que esse material, né, que foi aclareado, ele agora tem que ser lavado. Passa por lavagens sucessivas, por purificações sucessivas, até chegar numa cor amarelada, que é o citrinitas. E aí o citrinitas é como se fosse o amadurecimento, né? O amarelamento da obra, e aí já está muito perto, que aí chega o rubedo, que é a cor vermelha, que é a fase final da pedra filosofal. E, segundo os relatos, existiram vários alquimistas que conseguiram atingir a obra. E eles eram identificados pela generosidade e pelo altruísmo, numa época, né, especialmente Idade Média, numa época em que as pessoas tinham pouco dinheiro. E o que eles faziam? Eles eram principalmente médicos, ou trabalhavam com aquilo que hoje a gente entende como farmácia, né? Trabalhava com cura. Ou então eles davam dinheiro para construir hospitais, construir
construir abrigos, às vezes, né, na própria cidade, trabalhando com pontes, centros de educação, centros de cultura, sempre focados nos benefícios sociais e de forma altruísta. Então, nós vamos ter aí o registro de Avicena, de Basílio Valentim, do Michael Mayer, Paracelso, né, tão caro aos Rosa Cruzes, enfim, todos eles foram considerados alquimistas de sucesso. E aonde eles trabalhavam? No laboratório alquímico. E aí a gente vê a origem da palavra laboratório. Labor, de trabalho, e oratório, local de prece, local de meditação. Né? Essa imagem aqui à esquerda do Henrique Conrad mostra bem isso, né? Um laboratório à direita, né, a parte do laboratório alquímico, a mesa de trabalhos bem no centro, mas do lado esquerdo o oratório, né, simbolizando muito bem isso. O que nos remete, aí fazendo já a primeira ponte, né, uma das várias pontes aí para o trabalho Rosa Cruz, do nosso chamado telestério, o nosso sanctum, né, que é o local reservado ao estudo sobre os mistérios das leis divinas. Olha aí um paralelo bonito, né, do laboratório alquímico com o nosso sanctum. E no sanctum tem que se procurar o quê? Né? O alquimista ia procurar o quê? A prima matéria. E dizem, né, as lendas, os textos, que a prima matéria, ela está em toda parte, diante dos olhos de todos, e possui vários nomes. Mas o oráculo de Delfos nos dá essa pista, né, como nós podemos ver aqui, né, nesse texto, que diz assim, né, advirto-te, seja quem fores, tu que desejas sondar os mistérios da natureza, né? Ele falava isso para os alquimistas. Se não encontras dentro de ti mesmo o que procuras, tampouco poderás encontrar fora. Se ignoras as excelências da tua própria casa, como pretendes encontrar outras excelências? Em ti está oculto o tesouro dos tesouros. Ó homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Olha só aí, né, para a gente ver o oráculo de Delfos nos dando aí uma dica da prima matéria. E olha aí um desenho muito interessante, né? Indo para a iconografia alquímica, né? Falam que essa matéria alquímica, ela tinha que ter essas 3 essências espirituais: o sal, o enxofre e o mercúrio. Mas presta atenção nessa imagem. Ela a gente pode considerar como um espelho. Olha aí o buscador olhando no espelho. E é uma criatura muito estranha, mas vamos lá. Olha, ela tem os pés bem firmes no chão, então está falando de uma coisa material, mas uma coisa rápida. Olha que o pezinho dele tem asas. Por outro lado, a cabeça dele também tem asas, então é uma coisa que ao mesmo tempo está na matéria e ao mesmo tempo está em outro plano, ela pode voar. Né? E olha, a extensão do corpo dele faz esse entrelaçamento entre o sal, que é o corpo, o enxofre, que é a vontade, mas é uma vontade com V maiúsculo, né? O espírito, e o mercúrio. E o mercúrio é o que faz a ligação entre um e o outro, né? Que a gente pode falar que pode ser o desejo, que pode ser a matéria. Então, se a gente olhar essa imagem, é como se fosse o buscador ou o alquimista se olhando no espelho. Interessante que no trabalho de laboratório, enquanto os alquimistas observavam a transmutação da matéria, né, como nós vimos, eles paravam para refletir, eles oravam, e aí acontecia uma coisa muito interessante, aquilo que nós conhecemos como a alquimia
espiritual, né? Acontecia uma transmutação interior. E aí a palavra alquimia ganha uma nova conotação, a mistura de Deus. Um processo de purificação interior que refletia as fases alquímicas que estavam acontecendo no laboratório, né? Era como um espelho, né? A fase alquímica acontecia lá, alguma coisa acontecia dentro do alquimista. E o alquimista também passava por uma regeneração, né? Uma expansão de consciência. Ele começava a ver que determinados defeitos dele começavam a mudar para virtudes, começava a surgir um novo ser humano melhor, um ser humano que antes era chumbo, e esse ser humano começa a se transformar em ouro. Como diziam os textos, é um ser humano decadente que se transformava num filho de Deus. E aí, nesse trabalho de laboratório, o alquimista aprendia a conhecer o quê? O seu próprio temperamento, a tomar posse, né? Tomar consciência das suas forças, a superar dificuldades, a avaliar a própria reação frente à vida, né? Como que ele enfrenta os seus obstáculos, como ele enfrenta, né, os desafios, mas também como ele percebe em si os seus dons, as suas graças, né? Esse trabalho de resiliência, todo ele é representado pelos 4 elementos e pelos 4 humores. A gente vê aí o rostinho, né? O sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Todos eles nós temos em alguma proporção. É um dos processos do conhecer a si mesmo. E aí, uma coisa importante que o alquimista também aprendia é que as coisas, o processo, a transformação, não acontece quando ele quer. Ele tem que conhecer várias formas de tempo. A primeira, ele tinha que conhecer o próprio tempo dele, né? Às vezes a gente tem tanta pressa nas coisas, então você tem que conhecer primeiro o seu tempo, o tempo de maturação da matéria, né, que ele estava trabalhando na alquimia, o tempo das pessoas que cercam ele, que às vezes pessoas que ajudam, as familiares, né, as pessoas que trabalham com ele, o tempo coletivo. Então, aí, quando ele fala coletivo, pode ser o tempo do bairro dele, da cidade dele, do país dele, né? Nós conhecemos muito bem isso, o tempo que o país está passando, mas, acima de tudo, ele tinha que aguardar e observar o tempo de Deus, porque as coisas acontecem na harmonização de todas essas variações de tempo. E aí, ele observava que algumas etapas, né, podemos colocar assim, algumas etapas só teriam sucesso se efetuadas sob determinadas influências astrais. Então, um dos aprendizados dele era ter paciência. Ele tinha que esperar. Às vezes ele tinha que esperar uma determinada fase da lua, às vezes um solstício, às vezes um equinócio, um eclipse. Tinha fases do trabalho que só podiam ser feitos de dia, outros só podiam ser feitos à noite, e isso nos leva ao mistério do vitriol. Né? O vitriol que tem essa tradução, né, de visitar o interior da Terra e encontrando essa pedra oculta que está dentro de nós, retificá-la. Então é o quê? Basicamente, né, estudar os nossos defeitos, as nossas virtudes, associados a cada planeta. E disso daí, né, dessa mistura, extrair o melhor de cada um.
Olha aí, né? Tirar essa essência. Olha ali o sol e a lua depositando no cálice, né? A essência deles, como se fosse o sumo, né? O suco deles, o melhor que eles têm, depositando num cálice ou num graal, né? E aí, cada parzinho de planetas, vocês estão vendo aí nas laterais, né? Também vão fazer esse ciclo e depositar cada um deles o seu melhor. Tudo isso dentro do quê? Do mundo de dualidade, porque o mundo é o que é, né? Ele não vai mudar por nossa conta. Então, nós vemos aí os dois dedinhos, né? Mostrando aí um de cada lado a dualidade. E isso em meio a um equilíbrio que deve existir entre o quê? Os 4 elementos, olha ali os planetas, né? Tentando mostrar a terra, a água, o ar, a estrela setenária e uma coisa, né, que a iconografia alquímica usa muito, que são os nossos animais internos. E falando em animais internos, um dos principais que aparecem é o dragão, né? O dragão representa o quê? As nossas energias mais primitivas, os nossos hábitos mais arraigados, inconscientes. E é interessante que se o dragão tiver asas, ele está falando dos pensamentos, das emoções, de tudo aquilo que voa. Mas se o dragão estiver sem asas, ele está falando de alguma coisa física. Por exemplo, um vício, né? Então, nós vamos ver aqui em determinadas imagens, olha essa daqui, tem lá os dragãozinhos sem asa, né? Ali à esquerda, e à direita um dragãozinho com asa. Então, ele está falando ali de coisas diferentes, né? De transformações de hábitos diferentes. Mas sempre esses animais, eles estão confrontando quem? O leão. E o leão é o quê? O nosso ego. Somos nós. Em várias cores ou em vários estágios de maturidade. Começando pelo verde, que é o mais jovem, né? Olha aí o leão verde, rebelde, violento, talvez com alguma frustração, com alguma raiva. Ele está devorando quem? Ele está devorando o sol que é o nosso espírito, que é a nossa consciência, que é a nossa iluminação, né? Então, você vê ali que ele está representando algum tipo de confronto. Mas também existe o leão branco, que é aquele leão que está passando pelas purificações, o amarelo, que já está alcançando a maturidade, o vermelho, como nós vimos, que já alcançou, né, que já está na pedra filosofal, já atingiu a obra, e tem também o leão velho, que é aquele que já está alcançando o final de um ciclo de existência. Olha aqui 2 imagens interessantes. À direita, esse leão velho, né? Ele já está até coroado, já atingiu o ciclo dele, mas aqui à esquerda, os leões de várias cores, sempre em confronto, né? Sempre brigando, que são aquelas nossas batalhas internas. Então, vamos pegar aí todos esses nossos defeitos, os nossos animais internos, e colocar dentro da onde? Do ovo filosófico. E deixar que a luz da consciência, olha ali a pombinha, né? Ela recebeu do sol, está transmitindo essa luz da consciência para que a gente tenha essa clareza, né? Que ilumine esses nossos animais internos em cada uma dessas fases que nós vamos passar. E normalmente se começa com o putrefácio. O que é? Aquela, como coloquei lá atrás, né? Aquela terra preta do Rio Nilo. Então, é uma terra mal cheirosa, né? Cheia de folhas, cheia de coisas mortas. Por isso que essa fase sempre é representada por um esqueleto, ou por uma caveira, ou por um corvo, né? Que lembra aquela coisa que cheira mal. Mas também é aquele momento da percepção individual, que quando, né, você para, né, fala, tem alguma coisa cheirando mal, tem alguma coisa que não está certa,
e você descobre que o maior problema na sua vida é você mesmo. Não é a família, não é o emprego, não é a escola, não é o governo, é você mesmo. E aí aquela tomada de consciência, né? Aquele choque, e aí você fala, como é que eu vou trabalhar isso? É onde entra o fogo alquímico, que deve ser aceso para aprendermos a extrair as experiências da vida, as provações, os desafios, né? Então, a gente tem que ter um aprendizado por aquilo que a gente está passando. Na linguagem alquímica, é extrair o sutil do grosseiro. E aí entra, sim, aquele trabalho de oração, mas também um trabalho de tomada de consciência, de observar o que está acontecendo à nossa volta e calcinar, e colocar no fogo, né? E essa calcinação é o que se deve calcinar, né? Se formos falar em aspectos das emoções, aquelas que são mais baixas, né? O ódio, o preconceito, a raiva, as angústias, os sentimentos de vingança, de ganância, né? Olha aí o alquimista colocando todos os animais internos dele dentro do forno alquímico, para ser o quê? Calcinado. E o que é calcinar? É queimar até ficar branco como cal, né? Que aí vem a palavra. Para aqueles que conhecem, né? Que já viram uma fogueira, né? Sabe quando termina a fogueira que ela esfria e fica aquele pozinho branco, aquela poeirinha bem fininha que queimou, queimou, queimou até ficar branco? É aquilo. Aquilo é o final da calcinação. E eles sempre representam, né, essa fase com a salamandra, porque é uma coisa interna nossa, que não vai queimar o nosso corpo, mas tem que queimar esses sentimentos mais baixos, né, até eles ficarem purificados. É um fogo que queima, mas não destrói. E aí, o que a próxima fase, né? Ele tem que pegar aquele pó branco, né? Aquele material branco ou metal que ficou branco e lavar. Lavar em águas puras, que é o solúcio, né? Lavar, lavar, tanto que tem o axioma alquímico que fala, né? Não faças nenhuma operação enquanto não transformares tudo em água. Transformar aquilo que é sólido em líquido. E isso a gente pode fazer uma associação com o quê? Dissolver pensamentos, palavras, emoções, sentimentos. E esse processo de solution, esse processo de água, normalmente ele está falando sim de lágrimas, né? As lágrimas, o chorar, o colocar para fora, esse é o grande solvente dessas coisas ruins, dessas coisas mais arraigadas. E se fizer esse processo, né, é como se tomasse um banho, né? Depois que passa, né, todo o chororê, aí vem aquele alívio, né? É como se a pessoa ficasse livre, né? Livre de impurezas físicas, espirituais. É como num batismo, né? Ela sai purificada. Então, quando se dissolvem, né, essas tensões, esses amargores, a vida volta a fluir. Olha um desenho interessante, né? Do rei nadando, dele seguindo o fluxo da vida, né? E aí diz que é um renascimento, e a pessoa sente-se mais purificada, se sente mais leve. E depois, né, de todo esse processo de águas, de lágrimas, né, e de começar a deixar a vida fluir, essas águas precisam se secar, se evaporar. É o sublimatio, né? Que é o quê? A elevação da consciência, o aprendizado com essas experiências. Só que isso leva tempo, né? Essa fase do ar que seca, ela leva tempo, ela leva ciclos. E muitos podem estar se perguntando, quanto tempo, né? Como que funciona isso?
Por quantas vezes a gente tem que passar por essas fases, essas primeiras da purificação? Quantas vezes forem necessárias. Olha aqui à direita uma imagem, né, que representa exatamente isso. Então, 5 pássaros, né? Isso significa que esse alquimista teve que passar por esse processo 5 vezes, porque ele toda hora estava oscilando entre o material e o espiritual. E aí ele não conseguia, né? A gente às vezes não consegue fazer toda essa purificação de uma vez só. Aí passa aquela coisa, né? Aquela situação na vida da gente se repete. Às vezes repete com as mesmas pessoas, às vezes repete com outros personagens, mas quantas vezes algumas coisas na vida da gente repete, porque a gente ainda não tirou o aprendizado daquilo. Por quê? Né? É essa fase de purificação e o alquimista tem que aprender a separar, a escolher, que é a próxima fase. Olha como às vezes parece que a gente está enrolado em nós mesmos, né? E a gente tem que desenrolar aí esses dragões que são os nossos conflitos internos e colocar cada coisa em seu lugar. Muitas vezes, aprender a ter jogo de cintura, a impor limites, e limites nos outros, e às vezes limites em nós mesmos. É aí esse momento que a gente tem que escolher de uma forma ou de outra, né? Alimentos, livros, amizades, os grupos sociais, as músicas que vai se ouvir, os ambientes que a gente vai frequentar ou que a gente deixa de frequentar. E é nesse momento que quando alguns amigos, alguns parentes começam a falar: nossa, mas você tá tão diferente, né? Depois que você entrou nessa Rosa Cruz, depois que você entrou nesse martinismo, você não é mais a pessoa que era antes, né? Quem nunca de nós ouviu isso, né? Mas tem o outro lado que é bom, que é muito bom também, que é o positivo, né? Que é essa fase da coagulação, né? Que é a capacidade de materializar, de solidificar, principalmente ideias, raciocínio. Você fica com pensamento rápido. Essa fase, normalmente, né, nos desenhos aparecem ali, ó, Mercúrio, aparece Hermes, né, com as asinhas na cabeça, né? Por quê? Ele é o mensageiro dos deuses aos homens, né? Ele permite essa rapidez de pensamento. Olha aqui, eu coloquei uma outra imagem bacana, que eu gosto muito, foi até de uma capa de revista o Rosa Cruz, né? Olha ali, né? Ele em pleno, do lado esquerdo, em pleno domínio, né? Olha como ele está confiante, com o pé sobre o dragão, então ele está dominando essa coisa, né? Esse algum sentimento dele mais arraigado, ele está segurando o caduceu, ele está em equilíbrio. Olha ali do lado direito, né? Ele dando ali, usando o caduceu para dar um insight na pessoa, né? Ela tá assim, mostra uma figura de autoconfiança, de convicção, de quem está tendo boas ideias, né? Então, esse é a principal fase, né, dessa purificação, a que leva mais tempo no processo alquímico. E eu gosto muito dessa imagem. Deem uma olhada. Né? Tem várias pessoas trabalhando no laboratório alquímico, uma está mantendo o fogo aceso, o outro está estudando, o outro está trabalhando, cada um numa função. Agora imagine que tudo isso está acontecendo dentro de você, né? Dentro de cada um de nós, que cada pessoa nesse laboratório é um aspecto nosso que está passando por uma autotransformação, que está passando pelo trabalho alquímico. E isso vai sendo repetido, até que a matéria chega no seu amadurecimento. Nós alcançamos uma determinada maturidade,
maturidade espiritual, que é representado aqui pela fase dos citrínitas, que é o amarelamento da obra. Porque ao longo desse processo, a gente olha para dentro e olha para fora, né? E vai fazendo essa ponte. E tem algumas coisas na vida da gente que a gente vai ter que renunciar em algum momento. Vai ter que deixar algumas coisas para trás para conseguir seguir em frente. É o momento do sacrifício. E todo sacrifício exige, né, maturidade para que decisões sejam tomadas, que se saiba das consequências, das responsabilidades. E é essa fase que é chamada de mortificatio, porque, né, representado aqui pelo alquimista, né, é um momento que a matéria, né, ou aquele sentimento, aquela decisão de vida precisa ser tomada. Então, a matéria, ela fica repousando no fundo do vaso alquímico, e ela precisa ficar parada, ela precisa ficar em silêncio, ela precisa fermentar, né? Então, é um momento de escuridão, às vezes de depressão, é simbolizado aí pela caverna como uma crise, é o próprio momento de transição, uma transição interna que leva ao quê? A morte do rei, simbolizado alquimicamente pela morte do rei. Por quê? Porque é uma coisa muito importante, muito séria, muito dolorida, está morrendo. Está morrendo e chega um momento que efetivamente morre. É a chamada noite negra da alma. É quando o alquimista diz, agora eu aprendi, né? Dizem que os processos alquímicos e também os processos iniciáticos é um aprender a morrer, né? É o momento que o alquimista despe, né? A alma, né? Nós temos que despir as nossas vestes e, usando uma linguagem simbólica, deixar o velho homem morrer, o velho homem partir, o velho homem para trás. Normalmente é seguido de muito silêncio, de reflexão, de dor. Por quê? Porque aqui é que está dando aquela mudança de vibração, né? Esse é um momento que não só nós, mas quando a gente estiver presenciando isso, é um momento que a gente tem que ter muito respeito com quem estiver passando por essa fase. Porque depois, né, daquela massa de cinzas, vai surgir, sim, uma nova pessoa, tal como o renascimento de uma fênix, né? Então, surge, respira fundo, e aí surge a fênix, e essa alma, essa pessoa ganha roupas novas, né? Uma nova veste, é o aprendizado que ela adquire, né? Do alto, né? Após esse processo doloroso, e ela vai se recuperar e vai ficar linda, linda, colorida, brilhante como a cauda do pavão. Quem de nós não conhece pessoas, né? Isso se nós estivermos falando de nós mesmos, que passaram por situações difíceis, que deram a volta por cima e agora estão lindas, bem cuidadas, resolvidas, seguindo em frente, trabalhando, estudando, fazendo uma série de coisas. Mas só quem conhece sabe o que essa pessoa já passou. Esse é o momento do casamento alquímico, né? A união, o casamento do rei com a rainha, desses opostos, dessa união interna, dessa pessoa regenerada, que encontrou o caminho e cumpriu, em algum momento, a sua missão de alma, né? O seu opus alquímico, a sua obra alquímica. Essa pedra filosofal, essa transformação aconteceu dentro dela. A gente chama de perfeição da própria natureza, né?
o domínio da vida, a consciência crística, a consciência cósmica, a gente vai dar uma série de nomes, mas a gente sabe que é aquele levantamento, né, aquele despertar depois de um processo de purificação. E olha aí, né? Fica aí brilhante como o sol, né? Até o rosto vira o próprio sol, né? Que o texto alquímico fala assim, porque essa pessoa, né, conquistou a coroa, o cetro, o reino, a maestria de si mesmo. Né? Ali do lado direito, está em pé, confiante, em cima dos 4 elementos. E ela começa a demonstrar o quê? Né? Olha que é um olhar bonito, né? Ela demonstra compaixão, ela demonstra bondade, alegria. Por quê? Porque normalmente isso é mais refletido em pessoas de aparência frágil, de aparência simples, mas que têm uma força interior. E aí, por que elas têm essa força? Porque elas não julgam mais. Elas ajudam porque elas sabem o que o outro, né? A dificuldade que o outro está passando. São pessoas que multiplicam pães, peixes, mas principalmente conhecimento. Curam, né? Ajudam na cura dos doentes, mas os doentes de corpo, mas também os doentes de alma, né? Tem sempre uma palavra de carinho, uma palavra de estímulo. Ressuscitam, né? A gente fala aí de ressuscitar os mortos de espírito, né? Fazem aquele acolhimento na hora que o outro está numa situação mais fragilizada, né? Ajudam a despertar o melhor de cada um, e muitos são conhecidas, né? A gente fala que são os bem-aventurados. E o melhor deles, o nosso mestre, o nosso referencial, o maior de todos os alquimistas que a gente fala, é o próprio Cristo, né? Que curou as enfermidades do corpo, da alma, e multiplicou a esperança para a humanidade. Então, como um referencial do maior de todos os alquimistas, a gente tem o Cristo. Eu espero não ter excedido no horário, era isso que eu tinha preparado. Espero que vocês tenham gostado, e aí eu volto. Essas aqui são as referências que eu usei, tá? Aqui à esquerda, uma série de materiais da obra, revistas Rosa Cruz, tem um pedacinho aqui que é do Erim Lumen Christi, manuscritos, sim, alguns da ordem, e agradeço aí a oportunidade, finalizo aqui o compartilhamento e volto a palavra aí para a Sora. Muito bom, Sora. Só aplausos, já estou vendo que o pessoal está aplaudindo aí. Aplausos, realmente uma belíssima palestra, que nos fez aqui viajar no Conhece a Ti Mesmo de várias formas, né? Então, vamos aqui abrir para o pessoal colocar os seus comentários, para também abrir o microfone. Quem quiser falar, por favor, se possível, levantar a mãozinha, né? Para a gente poder dar ordem aqui a todos, né? Para poder participar e ficar mais fácil. Levanta a mãozinha. Levanta a mãozinha. A mãozinha do Zoom, tá? Mas eu não sei como é que faz a música, então eu levantei a minha mão. Ah, pode falar. Parabéns à irmã Odete, sempre as palestras dela muito lindas, nos levou a muitas reflexões, para a semana inteira, viu, querida irmã? Ai, obrigada, realmente. Muitas reflexões, e é assim um convite para que a gente seja melhor em todos os sentidos. Meus parabéns e gratidão, viu? Obrigada, minha irmã, obrigada mesmo. Um beijo. Mais alguém quer comentar? Estamos aqui tendo parabéns, né? Muito bom, obrigada. Excelente palestra, né? Bem esclarecedora. Obrigado por compartilhamento, maravilhosa explanação, como sempre. Irmã Odete completa
em qualidade, criatividade, amor em suas explicações, humildade em toda a sua fisionomia. Cara, Sora, eu posso colocar alguma coisa? Por favor. Pois é, a Lucinda fez algumas observações aqui que eu endosso totalmente. E no final da palestra, a irmã nos levou a uma viagem, né? Uma viagem que seria uma vida ideal. Que maravilha chegar ao final da vida e sentir-se pleno e poder dizer: minha vida valeu a pena. É para se pensar, não é? Acho que uma parte desse caminho, nós, Rosa Cruzes, todos nós já fizemos uma parte desse caminho. Cada um está num estágio. Mas a gente poder chegar a esse ponto é um ideal que a gente precisa e deve buscar, porque é tudo muito bonito. Muito grato, minha querida irmã. Obrigada, irmão. Realmente, às vezes a gente acha que né, a gente passa por um grande processo alquímico ao longo da vida, mas a gente passa por vários pequenos também, né? São aqueles desafios, né, que a vida coloca para a gente e como a gente cresce, né? Eu acredito que o fato do referencial Rosa Cruz ser alquimia, né, que a gente viu lá nos manifestos, nos primeiros manifestos, já nos dá esse direcionamento para a gente saber que isso vai acontecer, para estarmos preparados, para não achar que é só o acaso, nossa, como eu sou, não tenho sorte, né, e colocar a culpa num acaso que a gente sabe que não existe, né, e que tudo que acontece tem um propósito e está nos levando a esse refinamento, né? Essa purificação, essa obra alquímica. Eu acho que esse é o grande segredo que os Rosa Cruzes têm em aberto, mas ao mesmo tempo velado. Né? Eu gosto muito, por isso que esse é um dos temas que eu mais gosto, porque ele é tipicamente Rosa Cruz. Obrigada, irmão, aí por suas palavras. Gostaria só de fazer uma observação para a professora Odete, para o frater José. A vida, ela é um processo alquímico. Uhum. Nós temos que ser gratos pela oportunidade que nós temos de poder participar deste meio que é a Ordem Rosa Cruz, para que nós possamos aprimorar, né, esse enxofre, esse sal e esse mercúrio. A Sora Odete me reportou a biblioteca lá da Grande Loja, porque eu vi um livro lá muito, muito interessante, que é os símbolos sagrados, os símbolos secretos, né? Isso. E aí você me fez eu voltar uns 10 anos lá na Pedra Filosofal e tudo mais. Sou muito grato a você, obrigado pela oportunidade que vocês nos deram, né? De poder, além de recordar, né, reforçar aquilo que um dia a gente passou pelos estudos, porém, você deixou mais claro para nós. Muito obrigado. Obrigada, frater. Paz profunda. Nossa, lembrou mesmo daquele livro, aquele livrão de capa azul, né? Lembrei dele, nossa, realmente, dos símbolos secretos. Ele é um livro muito, muito interessante. Ele bem Rosa Cruz, aquele lá é um baita do trabalho, né? Eu gosto muito dele. Eu penso que hoje já deve ter traduzido. Na época, se não me engano, só era tudo em latim, não era? Era. Não, mas eu acho que já tem. Acho que eu vi na Grande Loja uma vez. Não sei se aí alguém tem que possa estar falando para a gente. Ali já está falando que sim, ali, ó. Que já tem, é isso aí, já tem sim traduzido. Olha, gratidão por eu poder participar com vocês, tá? Gratidão. Eu tenho documentos Rosa Cruz. Antigo também. Que esse aqui, não sei se dá para ver. Não dá para ver, né? Não está dando para ver. Não documentos Rosa Cruzes também, bem antigo lá da biblioteca, da Grande Loja.
Uhum. Agora, minha irmã Lígia, olha, como o Frater José colocou, essa viagem maravilhosa, pena que o tempo é muito curto, né? Merecia um tempo bem maior, bem mais longo para essa viagem maravilhosa. Parabéns, gratidão, viu? Obrigada, obrigada. Irmã Odete, Oi, posso falar? pode, por favor, e aquela fotografia da mão, acredito que seja uma das últimas. Eu fiquei achei incrível aquilo, mas aquilo precisa ser um pouco mais decifrado. Ih, aquela ali! Só passando pelo menos um pouquinho. Aquilo ali é para deixar com gostinho de quero mais, Quero assim, mais. de olhar aquilo ali, né? É verdade, eu fiquei encantada, porque ela é muito simbólica, aquela Ela lâmpada, é. né? Aquela foto. Achei Ela demais, E eu tive um depoimento dentro desse contexto da palestra. Eu tive um acidente em maio, finalzinho de maio, e eu precisei ficar de repouso, porque eu quebrei a tíbia esquerda, meu joelho esquerdo, e eu precisei ficar de repouso 3 meses sem colocar o pé no chão. Então, isso para mim foi um momento. Eu sou muito ágil, muito agitada, falo muito, e aí trabalho muito nas lojas, Pronaoi, e esse tantão de coisas. Aí todo mundo no organismo afiliado ficou preocupado. E agora? Como será que ela vai ficar? E eu tive um momento ímpar de reflexão. Eu achei maravilhoso. E eu me vi dentro dessa palestra. Que eu pude refletir muito sobre a minha vida, o que eu quero. Eu não sou tão jovem, então, o que eu quero daqui para frente da minha vida? E eu sempre fui muito, eu doei muito, mas eu não me deixava receber. Então, eu estou aprendendo muito a receber. O repouso me fez saber receber. Isso na minha vida foi fundamental. Porque o tempo todo eu estava só oferecendo e me doando. E eu acho que o acidente não foi por acaso. Falou assim, para um pouquinho para você aprender a receber. Quase isso. Exatamente. Então, eu agradeço muito. Ela veio, assim, no momento para mim, me dar um suporte muito grande para as reflexões que eu já tenho feito. Muito obrigada. Obrigada, irmã. Realmente é o tipo do aprendizado, né? Algumas coisas que acontecem aí na nossa vida, exatamente para falar, olha para esse lado aqui também, né? Vamos aprender, né? Odete, estou com uma questãozinha aqui, estou esperando a minha vez de falar. É o seguinte, bom, já a cumprimentei no chat, não tem nem palavras para cumprimentar, mas você sabe que eu sou sua fã, né? Então, essas coisas a gente, né? Realmente fica até difícil da gente estar falando. Mas a pergunta eu vou tentar esmiuçar o que me veio no decorrer da palestra. Se os alquimistas, né, ou quem produziu, obviamente, toda essa literatura, vamos chamar dessa forma, né, essa obra, essa iconografia e tudo mais, se eles tinham, como é que eu vou colocar assim, sempre a alquimia espiritual foi associada a material, ou algum tempo que isso começou a aparecer? Porque me vê assim, não sei se você vai entender, até que ponto essas imagens eram conscientes, quer dizer, eles produziam isso e sabiam que estavam querendo passar alguma ideia com esses desenhos, esses símbolos todos. Você captou o que eu queria perguntar? Vamos ver se eu consegui. Assim, o que eu sempre, de tudo que eu li, é assim, normalmente quem procura alquimia, vamos colocar assim, né? Rosacruzes, né, que vão procurar alquimia, lógico, tem aquele fascínio, de repente, pelo material, pode até ter,
Mas ele começa com uma busca de algo que está faltando interiormente. Então, quer dizer, tem sim o processo da matéria, na hora que eles vão deixando o caminho, mas eu acredito que começa com a alma pedindo alguma coisa, né? Então, normalmente, uma coisa que eu não coloquei aqui, que senão iria estender demais, mas normalmente, antes da alquimia, eles trabalhavam com ervas. A espargeria é um processo anterior aos alquimistas. E quem trabalha com espargeria, normalmente, é o quê? Ervas. E quem trabalha com ervas está buscando curas, normalmente. E quem busca cura, está querendo curar o outro, está curando, querendo buscar a si mesmo, já é uma alma diferente, né? Mas a gente já está falando num processo, por exemplo, em plena Idade Média, que dependendo do local, você querer conhecimento é uma coisa muito perigosa, né? De repente está falando, não, eu quero entender, né? Eu quero saber, e conhecimento em épocas, lugares e o que você fala é perigoso. Agora, você fala, eu estou tentando achar um jeito de conseguir dinheiro, aí todo mundo fala, oba, vamos ver se você consegue, quem sabe tem um pouquinho para mim, né? Então, eu acho que eles davam ali um jeito de colocar uma coisa no desenho, falar outra e fazer uma terceira, né? Para poder conseguir chegar lá, porque a gente vê pelas imagens que eles estão passando, às vezes, uma história, mas o texto está falando outra completamente diferente. Você fala, não tem nada a ver isso, né? Então, eu falei, ele está aqui enrolando alguém, pronto. Né? Mas a busca dele era, eu sempre entendo, aí é claro porque a gente é Rosa Cruz, né? Não, Ele sim, sempre sim. está buscando algo espiritual, a perfeição do próprio ser, como a gente estuda no Rosacrucianismo. Ok, Eu penso muito assim. grata. E parabéns mais uma vez, né? Tanta gente já Obrigada. cumprimentou, a gente também assina embaixo. Obrigada, querida. Aqui está o que encontrei na web. Opa! Desculpa, Oba! o negócio falou sozinho aqui, Oba! sem eu encostar, tá vendo? Alguma coisa tem aqui por aqui, ó. Alguma coisa, achou lá, Tábua da Esmeralda. Alguém quer colocar mais alguma colocação, uma pergunta para nossa? Eu queria bastante... Deixar a Lígia, depois o Frater Elcio, tudo bem? Frater Elcio, tudo bem? Eu falo antes de você, mas é curtinho, que eu gosto muito de falar, mas eu tenho que falar pouco. Sora Odete, eu sou sua admiradora fã, graças a Deus estamos juntas na Epitada São Paulo, como vários irmãos que estão aqui, e eu queria dizer que essa sua apresentação é uma das minhas favoritas, eu acho que só perde para o Dante, né? Para o Inferno de Dante, porque... Bem lembrado, Sra. Lígia. Aquele lá... Ela é transformadora, né? O Inferno de Dante é transformador. Eu queria compartilhar também com quem ainda não sabe que foi a partir dessa palestra da Sora Odete que eu me tornei martinista. Então, uma palestra do Inferno de Dante, que também é da autoria dela, viu? Que é uma palestra que vale a pena, mas essa da alquimia é a minha segunda palestra favorita, e a cada slide a gente vai fazendo uma reflexão sobre a nossa própria vida. Então, realmente, quando a gente chegar no fim da apresentação, é como se a nossa vida fosse passando a cada momentinho de reflexão diante dos nossos olhos. Então, de novo, parabéns, Sora Odete, por essa brilhante apresentação e pela inspiração, né? Porque quando a gente está fazendo um trabalho desses, a gente tem que pensar em quem vai assistir, a mensagem que se quer passar, a transformação que vai causar, né? E é justamente essas reflexões, essas memórias que fazem com que a gente amanhã seja muito melhor que hoje. Obrigada, Sora Odete, mais uma vez. Obrigada, querida. Bom, sou fã, né?
Obrigada, minha querida. Já vou até colocar um coraçãozinho. Pronto. Obrigada. Por favor, Frater Elcio, sua vez. Não, eu só queria fazer uma O Solo Valéria observação. vai virar martinista, hein? Ó, Olha aí, Solo Valéria, quando é que você vai entrar para o martinismo, hein? Meu Deus do céu, deixa o Frater falar, isso aí é outro assunto, é outra coisa. Desculpa, irmão Elcio, vai lá. Tranquilo. Só fazer uma observação na pergunta da Soror Valéria sobre a questão da simbologia e dos símbolos alquímicos, né? Eu acho que vocês tiveram a oportunidade de ver na Grande Loja. Tem a pedra de Roseta lá. Ah, sim. Então, eu vou falar para vocês assim, não tem como datar, não existe, até agora, não existiu nenhuma tecnologia para fazer a datação de carbono, ou seja, não sabemos de onde veio, não sabemos qual a idade, porém, lá, além de alguns alfabetos, tem a iniciação da alquimia. Está lá. Se levarmos em consideração parte do alfabeto atlante, eu acho que todos os fráteres e os sorores também estudaram a respeito, né? Se nós voltarmos lá no passado, vamos falar assim, percebo que Akhenaton, né, o Hermes, ele recebeu de lá a inspiração para se construir toda essa simbologia também, né? Então, eu acho que seria muita ignorância de nossa parte achar que a humanidade tem 150 milhões de anos. Isso aí é uma coisa assim bem complexa, né? Bem interessante também de se estudar. Agora, o que nós temos de material está na Pedra de Roseta. Lá tem toda a iniciação da árvore da vida, também está lá escrito, e também dos elementos que compõem a tabela, as tabelas periódicas. É um enigma, minha gente. olha, realmente. É o que nós também não temos de sabia. real. Olha, que É o que coisa nós temos de bacana. É o que nós temos de real. Foram feitas 150 tentativas de datação de carbono da Pedra de Roseta e até hoje, aqui no Sistema Solar, ela não existe esse material, não. Olha. Tá? Só para vocês Olha. refletirem sobre o tema, né? Nossa, muito interessante, gostei mesmo, olha. Quem Parece for na que vai grande ter loja uma- lá, vamos lá olhar lá, réplica Lá no pra- museu, parece que vai ter uma alegoria ou algum Vocês sabem trabalho onde é que sobre está isso lá na original? convenção. Vamos lá, então. Vocês sabem onde é que está original? Alguém sabe? Oi? Você O sabe original quem está no é Cairo, talvez? Não. A original, Eu sei. acredito que... Não está Em no Londres. Louvre. Em Londres. Não, Londres. Está em Em Buckingham. Londres. Pronto, Tá é em verdade, Buckingham. para ter Fernando, está em Britânico, eu Londres. vi. No museu. Tem Lá mais no- coisas no que museu. aparecem nela, né? Eu vi lá. Olha lá. E não trouxe para a gente, Lígia? Porque é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso. Imagino. É uma coisa maravilhosa, Frater Elcio. Obrigado por retornar essas minhas memórias. É maravilhoso, é um dos mistérios da humanidade. É que nem olhar as pirâmides, a Pedra de Roseta e tudo mais, né? A gente sabe que tem uma tradição primordial e que a gente tem que fazer com que essa luz não se apague, né? Porque é isso que traz também a nossa evolução espiritual. Cuidar da chama, né, gente? Aí, É tá isso aí. show de bola. Muito bom mesmo, gente. Daniel, você quer falar a respeito dessa sua frase que você colocou por último aqui? De cada 1000 que me procura, um me encontra. De cada 1000 que me encontra, um me segue. De cada 1000 que me segue, um é meu. Gostaria aí de se Interessante. colocar aí o porquê da frase? Para a gente finalizar o dia de hoje, então?
É que esse é o caminho, né? Na verdade, a busca pela iluminação é isso, né? Pelo que eu entendo, né? Minhas pesquisas, assim, né? É uma frase de Jesus, né? A cada 1000 que busca o caminho, né? De Mercúrio, né? Um encontra, um chega, né? Na iluminação, né? Não estou escutando nada. Opa. Travou? Oi, Frater, dá para ouvi-lo? Agora deu para ouvir, agora deu para ouvir. Você. Para mim tinha travado. Ah, sim, sim. Odete, quer dizer Opa. algo? Algo mais? Não, só isso mesmo, só isso mesmo. E eu só Odete? quero Isso aí agradecer, foi... só agradecer a todos. Um beijo Nós é grande. que agradecemos. Retribuindo o Muito bom. beijo. Muito bom a todos, muitíssimo obrigada pela participação de todos, sem vocês também nada disso seria possível. Um agradecimento muito especial à senhora Odete Cardoso, que brilhantou Obrigada. a palestra do dia de hoje, né? Nos fez aí várias reflexões, né, sobre a nossa transformação interior, né? Eu gostaria de finalizar, gente, com uma invocação, né, como sempre, para finalizarmos a nossa palestra. Então, eu peço a todos que relaxem e fechem os olhos. Deus do nosso coração, Deus de nossa compreensão, que esses ensinamentos hoje compartilhados inspire-nos a cada vez mais persistir na nossa jornada de transformação interior e que assim possamos inspirar a todos aqueles que estão ao nosso lado a continuar eternamente na busca da luz interior. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Muitíssimo obrigado, realmente. Eu vou finalizar aqui a gravação.